Boa tarde, seguidores da Popular. Meu nome é Sara Teófilo, eu sou repórter aqui no jornal e hoje nós estamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Estado, Adriano da Rocha Lima. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Sara. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi capa do jornal hoje. Eu até peguei o jornal para mostrar aqui para vocês, quem ainda não leu a edição. O Estado investiga nomeações de parentes dentro da Universidade Estadual de Goiás. Bom, a matéria ela fala sobre nomeações dentro do programa Pronatec, que é um programa do governo federal, dentro da universidade. Nós tivemos acesso a uma lista com alguns nomes de pessoas que recebem essa bolsa, né, que é uma bolsa que varia de 600 a R$ 7.500, e pessoas ligadas, essas nomeações foram feitas de pessoas ligadas a servidores com algum cargo de chefia dentro da universidade. Enfim. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, dentre eles, por exemplo, o pró-reitor, né, que a gente conseguiu identificar aí pelo menos 6 pessoas diretamente ligadas a ele, com algum tipo de parentesco ligado a ele. A primeira coisa que eu queria ver com o senhor, que é justamente isso que nos chama a atenção, é justamente isso que a Controladoria Geral do Estado está investigando, está apurando, né, existe uma auditoria aberta, enfim. A gente sabe que, especificamente dentro do programa Pronatec, não existe nada que vede, né, que impeça esse tipo de nomeação de alguém com algum tipo de vínculo próximo aí a pessoas dentro da universidade. Mas o senhor acha que isso pode configurar nepotismo? Eu vejo não pelo lado tanto do nepotismo. Eu vejo o seguinte: o Pronatec é um recurso federal que deve ser utilizado em benefício da universidade. Essa investigação que está sendo conduzida pela Controladoria, ela começou através de uma denúncia anônima, né? Eles têm mais detalhes disso do que eu tenho, porque isso é uma atribuição deles, mas sim, está correndo uma investigação em torno disso, como vocês publicaram no jornal de hoje. Esse recurso federal, como eu disse, o objetivo dele é promover a universidade. No momento em que o reitor da universidade, que é quem pleiteia do governo federal a alocação desse recurso para a universidade, se utiliza desse recurso como benefício de aumento do próprio salário, apesar de não existir vedação legal, no meu ponto de vista, isso moralmente é contestável. Eu não acho que seria a forma mais correta de aplicar o recurso. No entanto, a universidade ela é uma instituição autônoma, ela tem uma gestão independente e eu espero que o reitor tenha explicações adequadas para por que ele e parentes do pró-reitor, como você disse, estejam recebendo esses recursos que deveriam ser aplicados em forma realmente de benefício direto da universidade. E veja, o recurso do Pronatec é um recurso de um volume único, né? Quando existem bolsas do Pronatec, recurso do Pronatec aplicado, como você falou, de 7.000, 7.500 para uma única pessoa, significa que outras pessoas na ponta estão deixando de receber, né? Então, deveria ser um recurso que fosse mais democraticamente distribuído em favor da universidade, em favor daquilo que vai trazer retorno imediato para o ensino, para o benefício do estudante e etc. O senhor citou aí especificamente o caso do reitor, né, que se autoproclama extremamente suspeito e moralmente condenável. Agora, eu espero que o reitor tenha uma boa justificativa para isso, porque, assim, você, como eu disse, né, seu próprio gestor que vai atrás do recurso e consegue o recurso para dentro da universidade, se autobeneficiar desse recurso para aumentar a própria remuneração, você tem um conflito de interesses aí que, na minha opinião, configura um desvio moral. Agora, eu, apesar da UEG
ser jurisdicionada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a universidade ela é independente, ela tem uma gestão que foi eleita por voto, etc., com mandato e tudo, tem uma estrutura de pró-reitores, de diretores de unidade, e eu espero, quer dizer, que essa distribuição dos recursos do Pronatec, ainda que tenham ido para benefício próprio, o reitor tenha uma boa explicação para isso, para justificar por que ele próprio está recebendo esse recurso e no valor mais alto, né? O senhor consegue, nesse sentido, né, ele se coloca como, até está em portaria isso, está na instrução normativa, como supervisor geral do programa. Sim. Ele como reitor, o senhor acha que necessitaria um cargo de supervisor geral do programa, sendo que ele já é reitor da universidade? Se você me perguntar, sem eu entrar para dentro da estrutura da universidade, a minha resposta, assim, superficial seria não. Eu acho estranho. Mas, novamente, é importante ouvir a versão do reitor para saber qual a justificativa que ele tem para isso. Eu acho, como você provavelmente, até pela pergunta, acha também estranho, eu concordo, é estranho. Agora, tem que ouvir o lado do reitor para tentar entender por que ele configurou ele mesmo, já com todo o poder da universidade por ser reitor, também se auto-nomeou como responsável, supervisor geral desse programa. Uhum. E com isso fazendo direito a uma bolsa para ele mesmo. E, quer dizer, está dentro do mesmo problema que eu estava comentando antes. Quer dizer, ainda que não haja impedimento legal para isso, né, não configura aparentemente uma forma mais correta de se fazer o uso das atribuições de supervisor geral e nem da forma de melhor distribuir esse recurso do Pronatec. Entendi. Agora, já que o senhor expôs aí em relação especificamente ao caso do reitor, queria também perguntar especificamente em relação ao caso do pró-reitor, que nós identificamos pelo menos 6 familiares e outras 5 pessoas próximas a ele, familiares também, pelo menos 15 pessoas que atuam dentro da pró-reitoria, recebendo essa bolsa, algumas do valor elevado até, para desempenhar algum tipo de trabalho dentro do programa. O que o senhor pensa sobre essas nomeações? Quando você começa a ter, né, repetidamente, né, sempre parentes e dentro da mesma configuração recebendo bolsa, novamente, configura um caso que merece atenção e investigação. Levanta uma suspeita, não significa necessariamente que esteja incorreto, mas configura uma decisão de gestão suspeita, e eu acho que a Controladoria está investigando isso e ela deve aprofundar essa investigação para verificar, né, se essas pessoas, porque se você tem um rol de profissionais dentro da universidade que poderiam fazer jus a essa bolsa. Se quase todo o recurso está direcionado para um grupo de pessoas e todas elas têm vínculo parentesco com o pró-reitor, é uma probabilidade que, se fosse apenas por critérios técnicos, dificilmente aconteceria. Então, realmente merece uma investigação aprofundada, não só para ver como que esse recurso está sendo distribuído de uma forma geral, para entender a capacitação dessas pessoas, qual é a função delas dentro da universidade, se aquilo que elas estão trazendo de retorno, né, faz jus ao recebimento dessa bolsa. Isso tudo faz parte de uma investigação que a Controladoria está conduzindo e tem dados que estão sendo mantidos sob sigilo, foi, como eu falei, uma denúncia anônima, mas a Controladoria ela vai concluir isso e chegar às conclusões se foi simplesmente um ato de má gestão ou de imprudência de gestão, até porque tem que existir uma certa responsabilidade, ainda que não tenha impedimentos legais, ou se realmente configura algo mais complicado do que isso. Mas isso a Controladoria vai responder essas questões assim que ela concluir as investigações. Eu sei que o senhor que é a Controladoria que está investigando isso, mas o senhor saberia dizer se existe a suspeita de que os trabalhos não foram desempenhados da forma correta ou se está olhando especificamente sobre o caso do parentesco? Eu não sei te responder essa pergunta. Realmente, assim, esse trabalho está sendo conduzido de forma muito sigilosa pela Controladoria. Eu sou consultado à medida que eles têm alguma pergunta específica a fazer, mas eu não estou assim envolvido
diretamente nas investigações, né? Mas por conhecê-los, a competência, a estrutura que tem a controladoria, eu tenho certeza que eles vão a fundo nisso, vão levantar todos os dados necessários para chegar à conclusão do que realmente aconteceu e está acontecendo dentro da UEG. Outro ponto que eu queria perguntar para o senhor é relativo à definição dos valores da Bolsa. Elas eram definidas conforme uma instrução normativa assinada pelo reitor em 2015, deveriam ser estabelecidas por ele, né, semestralmente. O senhor sabe de onde saía o cálculo que definia 7.500, 7.000, 3.500 nos valores da Bolsa? Pois isso é outra coisa que está sendo também investigada, quer dizer, eu não sei se o reitor, qual foi o critério que ele utilizou para definir esses valores e por que ele, quer dizer, é o único que recebe uma bolsa de valor assim, extremamente alto, pelo que a gente conhece de valores típicos de Bolsa Pronatec, não só no caso da UEG, mas em qualquer outra parte do meio acadêmico em geral que essas bolsas são distribuídas. É um valor 7.000 que chama atenção. Agora, tem que ser novamente investigado. Certamente a controladoria está de posse desses dados e desse valor que destoa daquilo que normalmente é praticado, para tentar entender qual foi o critério utilizado para chegar a esse valor e com benefício próprio para o reitor. Entendi. Bom, até dentro dessa instrução normativa, que eu estava comentando com o senhor até antes do início da live, ela prevê que exista uma portaria semestral, como eu falei, para estipular o número de servidores que vão atuar e com as bolsas e os valores que cada um vai receber, né, o que a gente estava falando. Mas, segundo a UEG, essas portarias não existem, elas não foram publicadas, não estão públicas no site, enfim. Como que o senhor avalia isso? O senhor acha que elas deveriam estar publicadas, deveriam existir? Certamente deveriam existir, né? Você tem que ter responsabilidade com o uso do recurso público. No momento que você capta um recurso federal, né, que tem uma destinação muito nobre para melhorar a educação, em benefício da educação, e que, né, na hora de distribuição desse recurso, você tem pessoas que fazem a própria gestão do recurso, tendo benefício direto com o uso do recurso, no mínimo deveria existir portarias com critérios muito claros de como deveria ser a distribuição desse recurso. Se isso não está acontecendo, evidencia, no mínimo, uma má gestão desse recurso, se não evidenciar alguma situação pior do que essa. Mas isso, novamente, precisa ser investigado com detalhes, cuidado, dando ao reitor a possibilidade de se explicar, né? Porque nós não podemos também, a partir de uma suspeita, dizer que há claramente um ato errado. Na minha opinião, olhando de fora, é realmente suspeito, ainda mais quando o recurso é direcionado a ele próprio, mas essa investigação precisa ser concluída ouvindo as partes e tentando entender como que isso foi feito ao longo do tempo. Eu não sei se já houve tempo, enfim, de pensar sobre isso, mas existe alguma pretensão por parte da Secretaria de tornar obrigatória essas portarias, para que elas sejam publicadas, para que seja mais transparente, enfim? Pois eu acho que sem dúvida que sim, né? Nós estamos aí ainda, apesar de quase 90 dias de governo, tentando entrar no detalhe de como é a estrutura e a administração da UEG. Já temos assim uma boa fotografia e certamente mecanismos de governança têm que ser aplicados dentro da universidade para preservar o uso do recurso público, né? No momento que você tem, né, recursos públicos federais, estaduais, sendo aplicados para dentro da universidade, por mais autonomia que ela tenha, tem que existir uma estrutura de governança que consiga controlar e monitorar o uso desses recursos da forma adequada, para que não corra o risco desses recursos serem utilizados de maneira inadequada, e ainda que seja adequado, tem que haver um nível de transparência grande do uso desse recurso para não haver esse tipo de suspeita. Quer dizer, no momento em que se descobre, né, através de uma denúncia anônima, que você tem recursos federais do Pronatec que estão sendo distribuídos a favor do próprio gestor principal da universidade,
por maior explicação que se tenha nisso, o fato em si ele é um fato suspeito. E se houvesse transparência, né, nisso tudo, caso haja uma explicação razoável para isso, não estaria acontecendo esse problema todo que está acontecendo hoje. Uhum. Bom, até em relação a essas nomeações, também no sentido de quais ações podem ser tomadas, existe talvez uma intenção de fazer algum tipo de resolução que proíba essas nomeações de pessoas com algum tipo de grau de parentesco dentro do programa? Eu sei que é um programa federal, mas a Secretaria pode ajudar a gerir no âmbito da universidade? Primeiro nós temos que ver no ambiente legal até onde vai o poder do Estado de interferir nesse tipo de resolução. Havendo possibilidades do Estado interferir, e a partir do que a gente observou agora, até independente do que se conclua das investigações, é absolutamente claro que precisamos melhorar o modelo de governança. Porque sem um modelo robusto de governança, que, né, de certa forma, a gente está implementando isso em todo o governo, com o programa de compliance que foi lançado pelo governo há poucas semanas atrás, que nada mais é do que um grande programa de governança para garantir o bom uso do recurso público, até mesmo antes dele ser distribuído, quer dizer que todas as etapas que gerem transparência e gerem critérios claros que todos podem ter acesso de como cada recurso é distribuído e uma vez que ele está sendo consumido, onde e por quê e qual a razão que esse recurso está sendo consumido e qual o benefício que ele está trazendo de volta, né? Porque o recurso ele não vem do governo federal à toa, ele vem com o objetivo de trazer benefício para a universidade. Então, sem dúvida, né, precisa se melhorar a governança para dentro da UEG e de qualquer outra parte da administração pública, né? Essa governança, de uma maneira geral, isso aí eu já falo além da UEG, ela estava muito falha e tão falha que a gente começa a observar, né, a partir do momento que a gente assumiu o governo, diversas situações suspeitas e algumas já até com conclusões de mau uso do recurso público. Então, o papel do governo, né, é garantir que existam mecanismos suficientes para que desde o momento que você capta o recurso ou você vai estabelecer um contrato com qualquer fornecedor, na hora que você vai consumir esse recurso, existem todos os elementos de monitoramento e garantia do bom uso desse recurso. Eu acho que isso é fundamental, está em todos os níveis da administração pública do Estado, incluindo a Universidade Estadual. O senhor falou de governança falha, a Secretaria já identificou algum tipo de outro desvio dentro da universidade nesses dias aí? Eu estou falando mais do âmbito do governo, não especificamente da Secretaria. Sim, o governo já identificou, mas essa é uma atribuição tanto da Procuradoria quanto da Controladoria darem... Mas dentro da UEG? Não, dentro da UEG não, dentro da estrutura do governo como um todo, né? Entendi. E aos poucos, né, à medida que está se ganhando maturidade e fatos concretos em cima disso, isso está sendo direcionado para as instituições corretas, como Procuradoria e etc. A imprensa também está sendo informada à medida que haja materialidade nisso. Mas sim, mas o meu ponto aqui, independente do que se tenha descoberto ou não de mau uso de recurso público, é que para evitar que o recurso público seja mal utilizado, é fundamental existir um programa de compliance e governança corporativa forte, que consiga, mesmo antes da captação do recurso, ainda que o recurso já esteja aqui, da forma que ele vai ser utilizado, seja através de um contrato, seja através de qualquer outro tipo de uso do recurso público, tem que existir mecanismos que garantam o monitoramento disso para dar transparência e para garantir que qualquer ato que fuja ao objetivo principal do Estado, né, que é servir a sociedade, se isso saia do trilho correto, isso seja identificado rapidamente e corrigido, né? E como eu falei, um mecanismo de governança bem formulado, ele é preventivo, ele não só identifica, mas como ele faz mitigação de riscos para que não possa acontecer esse mau uso, através de cláusulas contratuais mais robustas que garantam
que não haja possibilidade de mau uso desse recurso à medida que contratos vão sendo executados, etc. Então, essa preocupação está sendo assim levada a último nível de prioridade dentro do governo para todas as secretarias, comandado principalmente pela Controladoria do Estado e junto em parceria com a Procuradoria também, com uma prioridade grande sendo dada pelo governador. Dentro dessa ideia de governança, o senhor acha que especificamente dentro do programa, do Pronatec dentro da universidade, há uma necessidade de estabelecer melhor ali os critérios de escolha de quem vai atuar dentro do programa? Existe? Não há a menor dúvida disso, né? No momento em que surge essa reportagem no Popular de hoje, que foi surpresa para mim e para todos os leitores, provavelmente também para dentro da universidade, né? No momento que isso surge como surpresa, independente da conclusão das investigações, não deveria haver suspeita disso, porque se o mecanismo de governança estivesse funcionando, os critérios fossem claros e transparentes, todo mundo já estava sabendo como esse recurso está sendo utilizado. Haveria, qualquer um chegaria dentro do site da universidade, saberia identificar quanto que veio de recurso, quais são os critérios para distribuição, qual é o retorno que esse recurso está tendo. Então, quando você monta uma estrutura de governança, você garante que essa transparência de uso do recurso público seja dada. Isso que precisa ser implementado, não só na universidade, como eu disse, mas em todas as esferas da administração pública. Entendi. E, bom, a gente sabe que a universidade ela tem autonomia, mas algo pode ser feito, caso, né, seja comprovado algum tipo de irregularidade por parte da reitoria, da pró-reitoria. Como ficaria a situação do reitor, do pró-reitor, das pessoas envolvidas, caso seja comprovado? Né? Sim. Bom, a universidade ela é autônoma e independente em termos de gestão. Agora, você tem esferas do Poder Judiciário que, no momento que sejam identificadas irregularidades, você tem mecanismos de atuação para dentro da universidade para evitar que continue esse mau uso do recurso e seja também aplicada todos os mecanismos legais para corrigir o que foi feito. Agora, isso passa a ser uma ação não diretamente do Poder Executivo. O Poder Executivo ele está, através da Controladoria e da Procuradoria, no momento que recebeu a denúncia, está investigando. No momento que isso tenha robustez e consistência, isso é encaminhado para os órgãos adequados, Ministério Público, etc., que aí eles próprios têm os mecanismos de tomar as ações que eles acham adequadas, e aí você tem todo o mecanismo do Poder Judiciário para tratar isso, né? Então, em relação ao Poder Executivo e à universidade, existe uma relação de apoio um ao outro, né? Onde a Universidade Estadual ela está jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas isso não dá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico nenhum poder de ingerência para dentro da universidade. Ela apoia, né, aquilo que a universidade pede e solicita para que melhore a qualidade da gestão, melhore a entrega que ela tem que fazer para a sociedade em termos de educação, cursos, etc., né? Agora, a universidade é totalmente autônoma em termos de gestão administrativa, né? Então, do ponto de vista, né, assim, jurídico, a relação que existe é de repasse de recursos. O Estado repassa recursos para a universidade e ela tem que fazer a boa administração desse recurso. Agora, como existe, né, obviamente, uma preocupação grande do Executivo que a UEG cresça, que ela consiga entregar mais resultados em termos de pesquisa, formar mais mestres, mais doutores, entregar para a sociedade mais educação de nível superior, etc. Como o governo é muito preocupado com isso, obviamente existe um diálogo e um canal aberto diretamente entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a administração da universidade para que cada vez mais ela possa melhorar com o apoio do governo. Agora, quando você tem uma suspeita de mau uso de recurso público, como essa que aconteceu, esse assunto tem que ser tratado por quem tem a competência necessária para tratar isso, que no caso, num primeiro momento, a Controladoria e a Procuradoria do Estado, e obviamente o Ministério Público, etc., também eles têm
toda a autonomia para, em paralelo, e a partir do momento também que eles recebem alguma documentação e etc. da Procuradoria ou da Controladoria, de dar sequência a essa investigação, fazer denúncias, etc. Mas aí isso já foge, né, daquilo que são as atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não pode interferir no cargo do reitor, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. O cargo do reitor é um cargo de prerrogativa de uma eleição democrática dentro da universidade, com mandato definido. Sim. No momento que esse mandato se encerra, ocorre uma nova eleição e assim vai. Né? Bom, eu queria especificamente no caso do... Vou perguntar para o senhor também, porque foi um dos pontos que o pró-reitor comentou conosco. Ele alega que existe uma certa perseguição política em relação a essas denúncias. O senhor acha que existe algo do tipo? Não tem razão de existir perseguição política, né? Assim, é até curioso haver um tipo de afirmação dessa. Quer dizer, no momento em que você tem recursos federais do Pronatec sendo utilizados para benefício pessoal de familiares ou do próprio reitor e pró-reitor, o mínimo que se tem que fazer é investigar, e se isso for a melhor forma de uso do recurso público, eles vão ter justificativas para esclarecer isso e o problema será superado. Agora, dizer que isso tem alguma conotação de perseguição política é tentar desviar o foco do assunto. O que eles precisam fazer é, de forma racional, explicar, dar as explicações que deveriam ser dadas, na verdade, anteriormente, sem precisar ter chegado a esse ponto da investigação. Se tivesse tido transparência desde o início, na hora de você determinar o uso do recurso, com todos os mecanismos de controle, provavelmente não haveria denúncia anônima, não haveria investigação, as pessoas iam lá, verificavam isso, estaria documentado, etc., e tudo resolvido, né? Quando há uma suspeita, justamente porque não se consegue, né, encontrar informação, e o uso do recurso ele se confunde, né, com o benefício da universidade com o benefício pessoal. No momento que há esse conflito de interesse entre o interesse da universidade e o interesse pessoal, e não há transparência de como se chegou a essa situação, claramente se gera uma suspeita. Agora, é uma irresponsabilidade dizer que isso pode ter alguma conotação de perseguição política. Entendi. Secretário, eu queria aproveitar, já que o senhor está aqui, e falar sobre também, já que a gente está falando de UEG, né? A UEG os alunos e professores estão fazendo uma série de reivindicações. Na semana passada a gente até publicou também uma matéria sobre os pedidos que eles fizeram e sobre algumas afirmações do reitor que pede uma suplementação orçamentária. Pelo menos na semana passada ele dizia que esperava que o Estado concedesse uma suplementação orçamentária, alegando que o orçamento que foi definido nesse ano é insuficiente para terminar o ano de 2019. Existe uma possibilidade de alguma suplementação orçamentária? O que o senhor pensa sobre essa forma de gestão da universidade? Olha, a gente tem que voltar um pouco para o passado, né? Primeiro, observar como foi feito o crescimento de cursos e de unidades da Universidade Estadual, né? Novamente, a gente estava falando agora há pouco de governança, né? E esse assunto, né, está sendo tratado, conversado com a universidade para que seja esclarecido. Mas, novamente, parece haver um mau planejamento, no mínimo que se possa dizer, em relação à forma que a Universidade Estadual cresceu, né? Ela não parece ter crescido de uma maneira planejada e ordenada. Se você faz a comparação com outras universidades do Brasil e vê, por exemplo, só no ano de 2018, o quanto cresceu em termos de unidades e cursos a UEG, é um crescimento aparentemente não planejado. Mas, como eu não estava aqui, como parte do governo nessa época, isso configura apenas uma estranheza para mim, né? E esse questionamento já foi feito para o reitor, etc., para que explique como aconteceu esse crescimento. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? No momento que se faz esse crescimento, você naturalmente tem um impacto direto em aumento do orçamento. Então, a UEG, o ano passado, ela gastou próximo a 300 milhões de reais de custo. E o próprio governo passado, né, no momento em que mandou
para a Assembleia o orçamento desse ano, já mandou um orçamento 30% menor, com 200 milhões. Né? Então, isso foi um ato do Executivo, feito pelo José Eliton, que era o último governador do estado de Goiás. No momento que nós assumimos o estado, né, já encontramos esse orçamento posto, esse é o primeiro ponto. Né? Então, se ele está inadequado com o tamanho da universidade, já configura uma total irresponsabilidade da gestão pública, tanto da universidade quanto do Poder Executivo, em ter deixado a universidade chegar ao ponto de ter um custo de 300 milhões com um orçamento posto de 200, né, pelo próprio governo anterior. Bom, assumimos o governo a partir de 1º de janeiro. Encontramos uma dívida acima de 3 bilhões de reais. Um caixa de 11 milhões. Né? Então, quando você olha já desse ponto de vista, você está numa situação que, inclusive, propiciou um decreto de calamidade financeira, aprovado pela Assembleia no estado de Goiás, que nós estamos aí fazendo todos os cortes possíveis e impossíveis para conseguir não só sobreviver até o final do ano, como também pagar as dívidas deixadas do ano passado. A Universidade Estadual, como qualquer outra secretaria ou empresa vinculada ao Estado, ou instituição, autarquia e etc., ela tem que também se adequar ao tamanho do Estado. Não adianta você ter uma instituição que quer ter um determinado tamanho e esse tamanho não cabe dentro do Estado. Agora, como fazer essa revisão orçamentária? Isso é um papel da gestão da universidade. A universidade tem uma gestão que ela vem desde 2012, então imagino que ela tenha tido a responsabilidade de ter crescido os custos e saber que a partir do momento em que você não há recursos suficientes para bancar esse custo, existam mecanismos já pensados de como adaptar a estrutura da universidade para caber dentro do tamanho que se tem de orçamento do Estado. Então, mas esse é um papel que nós, inclusive, já pedimos que a administração da universidade nos apresente essa informação, quer dizer, como que o orçamento dela vai caber dentro do orçamento do Estado. Ou seja, é inevitável que haja corte, é isso que o senhor está dizendo. Não necessariamente, porque assim, veja, você caber dentro do orçamento, lógico que redução de orçamento sim, mas às vezes você reduz um orçamento reduzindo um custo de aluguel, reduzindo gastos com energia. Eu estou aqui te dizendo, quer dizer, cortes, quando se fala em cortes, as pessoas logo vão pensar, tem que cortar custos, tem que cortar pessoas. Não. Existem diversas maneiras que uma gestão consegue reduzir os custos para caber dentro do orçamento. Então, esse trabalho, no mesmo momento que você faz o crescimento do seu custo, você tem que ter a responsabilidade de saber o momento que você tem também que enxugar esses custos. Bom, então nós estamos conversando com a universidade para avançar nesse ponto. Em relação ao repasse constitucional, né, que existe uma obrigatoriedade de repasse constitucional de 2%. É importante frisar isso com bastante ênfase, que no mês de janeiro e fevereiro do ano de 2019, os repasses feitos para a universidade foram acima dos 2% constitucionais. Então, existe uma informação circulando de que o governo repassou menos que os 2%, 1,4%, etc., mas o repasse foi feito acima, se eu não me engano, perto de 2,5% daquilo que foi a receita dos meses de janeiro e fevereiro. Então, essa obrigação ela está sendo seguida. Agora, não há como, né, nessa situação fiscal que o Estado vive, aumentar, já está 0,5% acima, aumentar mais o repasse do Estado para a universidade, sendo que existe aí toda uma dívida herdada do governo anterior que tem que ser paga. E, além disso, a universidade não fazer o papel, porque no momento que é dito o seguinte, meu orçamento é de 300 milhões, que foi o que eu gastei ano passado. E o que eu faço se eu passo a ter 200, eu vou funcionar até o meio do ano, até julho, agosto. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, eu não fiz trabalho nenhum.
Eu simplesmente dividi 300 milhões por 12 e multipliquei por número de meses que vai chegar ao valor de 200. Então, isso é simplesmente não exercer nenhum papel de gestão. Então, o que a gente espera da universidade é que sim, ela apresente de que forma ela vai conseguir sobreviver com aquilo que são os recursos já naturalmente destinados para a universidade. Tá certo. Bom, secretário, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso. Os esclarecimentos foram feitos. Obrigada, pessoal. Obrigada, secretário. Obrigado.